Olá, mais um Gestão e Poder podcast e hoje nós vamos conversar com o Dr. Edson Rigoli, presidente do CREA, que inclusive está nos recebendo aqui no CREA com um evento muito especial, né, presidente, para os vereadores e técnicos legislativos. E, além do evento, o presidente também está como palestrante, daqui a pouquinho ele tem uma palestra. E esse podcast hoje a gente inclusive está gravando aqui durante esse evento. Seja muito bem-vindo, presidente. Evandro, obrigado, né? Obrigado por nessa oportunidade a gente estar falando aqui na Gestão em Poder. Realmente o CREA tem se notabilizado na nossa gestão para estar aberto à sociedade, né? E esse é um exemplo. Um treinamento como esse, essas palestras estão sendo dadas aqui para os membros legislativos municipais, é algo muito necessário de qualificação que engrandece o Estado e beneficia a sociedade como um todo, né? Então, nesta visão que nós temos, eu acho que casou tudo, né? Quando a Patrícia nos procurou, juntamente com você, a gente falou, o CREA está de portas abertas, queremos fazer parte disso, e o que nós pudermos passar de mensagem também para os vereadores que já estão aqui presentes, que é uma ferramenta também de busca de benefício para a sociedade através de projetos de engenharia, que é o nosso conhecimento, né? E obrigado, presidente, que essa oportunidade para a gente iniciar o projeto Gestão em Poder foi muito importante e para os vereadores e técnicos também que estão participando aqui, a experiência muito positiva. Ontem não foi palestra, mas o presidente deu uma palavrinha rápida ali e ele trouxe o presidente trouxe um tema muito interessante ali que os vereadores ficaram animados, né? Os vereadores gostaram, né? Como é a relação do CREA, presidente, com os municípios, com as gestões municipais, com os legislativos? O que os municípios podem esperar dessa relação com o CREA? Então, eu sempre entendi que o CREA ele tem a questão dele, é uma autarquia federal destinada a fiscalizar obras e serviços da engenharia, mas ele pode sim valorizar o profissional da engenharia e também buscar para a sociedade algum benefício. De que forma? Os conhecimentos de engenharia estão aqui dentro, nós temos profissionais de 282 modalidades, as mais diversas, né? Então, engenharia de alimentos, engenharia de tráfego são as mais diversas. E isso tudo está dentro da sociedade, em todos os lugares que nós visitamos, nós estamos, né? Aqui mesmo no estúdio a gente tem aqui projetos de engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, tudo interligado. A partir disso aí, a gente entendeu que chegar na prefeitura só para cobrar as ARTs, anotação de responsabilidade técnica dos profissionais nas obras e serviços que eles estavam executando, era muito pouco. A gente queria, na verdade, ser mais útil, né? Era levar a engenharia como solução. E a gente tem chegado nos prefeitos com esse diálogo. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos protegendo a sociedade com a fiscalização, que é a nossa principal função, mas nós também somos uma ferramenta de busca de desenvolver ferramentas de soluções de problemas. Então a gente tem feito isso. Nós queremos os problemas que os prefeitos têm lá para tentar ajudar de alguma forma. E isso tem dado muito certo, né? A gente já tem algumas câmaras de vereadores, alguns órgãos públicos, né? Para a gente ter uma ideia, nós estamos agora trabalhando em conjunto com a Politec através de um termo de cooperação, usando os alunos que estão se formando, usando o nosso quadro técnico aqui do CREA para fazer o centro de perícias de Rondônia. Nós estamos falando de 70 milhões de investimentos. Um projeto que está saindo com o ETP, considerando já a nova lei de licitações com a metodologia BIM, que é uma metodologia moderna que evita retrabalho, evita os aditivos, que estão famigerados aditivos, né? Na metodologia BIM ele chega no máximo a 7%. Isso é você proteger o dinheiro do cidadão, dar retorno para o cidadão em qualidade de obra e também na questão de proteção ao erário público, né? Essa entrega, ela acontece, no caso, em parceria com o Estado? Então, nós fizemos um termo de... A Politec hoje ela é um órgão autônomo, então ela tem o seu próprio CNPJ, a gente fez CREA Politec diretamente o termo de cooperação. E ele trata de informações e mão de obra, então não tem custo para nenhum dos órgãos. O que a nossa equipe está fazendo? Está ajudando no memorial descritivo. A intenção é fazer um prédio com uma nova metodologia aí de parceria pública-privada, né? Esse prédio seria construído num terreno que é da própria Politec e a gente está tentando desenvolver toda a descrição dos materiais que são utilizados na obra e também internamente. Essa é a função que o CREA está desempenhando lá. E a parte técnica da Politec também, lá são 60 engenheiros, né? E eles ajudaram nos conceitos mais modernos que tem hoje de construção civil, né? E também de ocupação de prédios. E está sendo uma parceria muito legal que eu gosto de citar por causa do valor da obra, né? Vai ser uma obra pioneira e o modelo também que está sendo proposto. Serão quantas unidades?
é uma unidade de Porto Velho. Hoje nós temos a perícia separada, nós temos o Instituto de DNA Criminal em um local, o Instituto Laboratorial Criminal em outro, o Instituto Criminalística, a gestão da Politec está em vários locais. A Polícia Civil está fazendo um prédio semelhante, né? Vai aglomerar várias delegacias lá e a parte de administração. A função é fazer para a perícia algo assim desse tipo, né? A Polícia Federal também tem um modelo novo que está sendo desenvolvido da mesma forma, né? Que também vai ser feito um novo centro para a Polícia Federal, vai ser muito bonito lá, uma área gigante lá de construção, né? E que ela vai, por 20 anos, locar esse espaço com possibilidade depois de ficar com o prédio. Nossa, vai ser um pouquinho diferente, né? A Politec está tentando ceder o terreno e ficar com o prédio depois, né? Desse tempo. A relação do CREA hoje com os municípios no interior do estado também está interessante? Como está essa construção? Bem ativo. Então, assim, onde nós estamos sendo procurados, a gente tem atendido, né? Temos um exemplo com a Câmara de Vereadores de Ariquemes. Recentemente, nós participamos lá, indicando 2 profissionais para a CPI das águas. Havia uma reclamação da população da água chegar turva nas torneiras, né? E, então, precisou de alguns técnicos com conhecimento, né, para dizer qual que poderia ser o problema e análise do contrato que havia com a empresa que é a concessionária de lá de Ariquemes. Então, através do vereador, fomos procurados pelo vereador Lucas Solador e entregamos esse produto para ele. Além disso, ele solicitou também a revitalização de uma praça lá na cidade de Ariquemes. Da mesma forma, fornecemos para ele, por emenda dele, a praça está sendo construída, uma praça que tem uma área sensorial lá para crianças que têm autismo, então é uma praça toda pensada na forma já para o futuro aí para atender a demanda. As prefeituras, elas têm dificuldade de executar isso, de entregar isso. É uma falta de profissional à disposição do quadro da prefeitura, presidente? Justamente. Muitos municípios são pequenos, a arrecadação é pequena, a gente entende isso, né? Então o quadro técnico da prefeitura não tem essa quantidade de profissionais que possa dar esse retorno. É interessante para quem é gestor público, né, o prefeito, entender que às vezes o profissional de engenharia ele não está ali só para fazer os projetos, ele tem que acompanhar as obras, que é o mais importante, para ver se ela está sendo feita de forma correta, dentro das normas, e também não tem desperdício. Eu tive um número interessante no Brasil, hoje tem cerca de 22 mil obras federais sendo executadas. Sabe quantas delas estão paradas, que foram parados pelo Ministério Público Federal? 11 mil. 50% das obras federais no Brasil estão paradas. Por quê? Por causa que a execução não está de acordo com o cronograma, não está de acordo com o que foi projetado. E isso é trabalho dos engenheiros identificar essas formas. Às vezes o prefeito vê lá e diz, esse engenheiro está tentando parar minhas construções aqui, meus projetos. Mas na verdade não, ele tem que estar de acordo, ele está protegendo o CPF do gestor. E essas obras federais, elas estão sendo executadas pelo governo federal ou ela é recurso federal sendo executado pelo município? Perfeito, recurso federal geralmente sendo executado por municípios e estados. Aí é onde chega nesse gargalo da falta do profissional. E aí que entra a importância do CREA, por quê? Porque as empresas que constroem, os profissionais que são responsáveis pela construção dessas obras, elas têm que ter o aval do CREA, que tem capacidade técnica. Para o profissional é a CAT, certidão de acervo técnico, e para a empresa é a KO, certidão de acervo operacional. Para dizer que aquela empresa que está ganhando aquela obra, ela pode executar. Porque o que mais acontece é isso, a empresa vai lá, ganha a licitação dentro da lei, só que ela não tem capacidade técnica de executar. Não tem profissionais que tenham conhecimento para executar. E aí recebe as primeiras medições, coloca o dinheiro no bolso e acaba não tendo condições de executar o restante da obra. Isso é um prejuízo para a nação imensurável. Então, assim, o Tribunal de Contas da União tem feito isso, chamou o CONFEA, inclusive, para fazer esses levantamentos através dos CREAs, né? Os estados estão tentando fazer esse levantamento, é muito difícil, né? Porque tem coisas que estão na justiça, então você não tem acesso para saber como está o andamento. Mas é um prejuízo danado para a sociedade brasileira, né? E ela tem aumentado muito, nesses últimos 3 anos, quase que duplicou, né, o número de obras paradas. Eu imagino que essa obra, a partir do momento que ela fica parada, o custo dela aumenta, o valor que estaria ali em regra ainda não usado, ele não aumenta, né? O custo dela sim. Então, o custo dela, porque os materiais estão frequentemente sendo renovados seus preços, né? Depende do mercado. Então ela já se torna uma obra, às vezes, até inviável de, depois que ela retornar, ser feito o desmembramento jurídico,
vai ter a questão de você ter que executar. Nós passamos pela pandemia, né? Então a pandemia ela também deu um problema sério nisso, porque você teve um aumento exagerado dos insumos e aí refletiu nos contratos. Mas muitas dessas obras sem dúvida nenhuma, por falta de qualificação técnica das empresas. E aí que entra o CREA, porque quando a empresa está lá, se você fizer o edital de compra, os vereadores, que são os fiscais da lei, né? Quando eles observarem editais que não estão de acordo com a lei de licitações, é o vereador que pode ir lá denunciar, chamar o CREA e fazer essa chamada para o CREA lá e autuar e avisar, olha, essa empresa não tem capacidade técnica para fazer esse serviço. Né? E na verdade o quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. No edital mesmo que já se determina isso, né? Exigir o profissional certo com uma empresa que tenha esse conhecimento técnico, né? E nas questões das prefeituras, nós temos algumas parcerias, nós fomos provocados recentemente por Guajará-Mirim, para desenvolver um projeto lá da principal praça de Guajará. Já temos pronto esse projeto, né? Foi uma parceria que nós fizemos com um arquiteto e engenheiro que já tinha esse projeto pronto, então vai ser disponibilizado. Vamos analisar também a revitalização do antigo prédio da sede da prefeitura de Guajará, que estava servindo como hospital público e agora não está mais. E fazer também um estudo que é muito importante. Nós tivemos recentemente uma palestra aqui em Porto Velho de sustentabilidade e revitalização de espaços públicos. Essa palestra focava muito em os municípios terem as suas usinas fotovoltaicas, usinas solares para economizar energia. Hoje, estima-se de 5% a 7% de energia de orçamento do município é gasto com energia nos prédios públicos. Valor considerável, né? Valor considerável. Se pegar a Vilhena, por exemplo, 18 milhões por ano, né? Então isso aí poderia estar indo para infraestrutura, escolas, né? De modo geral. Então a gente está disponível aqui no CREA de forma gratuita fazer essa análise técnica e dar essa ajuda para os municípios. Enviando as contas de energia, a gente tem uma equipe aqui dentro, pode desenvolver isso aí juntamente com os estudantes que nós temos parceria, para dizer, olha, a tua usina tem que ter este tamanho aqui, né, vai custar este valor. Foi implementado na sua gestão, presidente? Isso, nós temos a engenharia pública e nós damos uma revitalizada, criamos 4 eixos, né? Saúde pública, meio ambiente, novas tecnologias e infraestrutura. E aí envolve os dois, tanto novas tecnologias, porque na verdade é um pensamento novo, a gente fala muito em cidades inteligentes e passa por isso, né? A energia limpa é uma forma de tu agir sustentavelmente para transformar a cidade em inteligente. Porque a energia tem uma questão, quanto mais você tiver disponível, mais você gasta ela, né? Então você pode assim ampliar de forma tremenda a questão da energia dos espaços públicos, né? Sem limitação, porque não tem mais a própria usina. E essa ação do CREA junto aos municípios por meio desse programa, como é que é o nome do programa mesmo? Então é sustentabilidade e energia limpa. Não tem custo para o município? A intenção é nós não levarmos, porque na verdade o que o CREA vai fazer, ele vai indicar o que o município tem que fazer para construir sua energia, qual é a quantidade de placas solares que ele vai ter que ter. O município vai ter que contratar isso, né? Então tem atas, tem formas de licitação, então é o município que escolhe, o CREA só vai indicar, olha, você precisa de uma usina deste tamanho. É uma espécie de assessoria inicial, uma assessoria técnica inicial ali para ele começar esse projeto. Qual que é o interesse do CREA nisso? Primeiro é pegar esse pensamento, né, de sustentabilidade e energia limpa, mas também de gerar demanda de trabalho para os nossos profissionais, porque aí você vai ter que contratar um engenheiro eletricista, um engenheiro civil para fazer a estrutura toda da usina, então nós estamos gerando demanda para os nossos profissionais. E aí nós damos um retorno para a sociedade e recebemos de volta através de trabalhos e serviços que nós precisamos, né? A questão é uma impossibilidade das prefeituras de contratarem, né? Esse profissional ele está disponível aqui em Rondônia, as prefeituras encontram esses profissionais? Encontram. Na verdade, assim, de uma maneira geral, o que nós encontramos nas prefeituras, na parte técnica, são engenheiros civis. É uma demanda de formação maior. Nós temos disponível, nós temos faculdades hoje formando, tanto no interior do estado como aqui na capital. Claro que você tem, quando tem a possibilidade de ter uma equipe técnica, juntar o engenheiro civil, ambiental, o agrônomo que faz os programas na questão da área rural e mais aí o eletricista, você consegue ter um corpo técnico que com certeza ele vai se pagar, porque ele vai buscar recursos federais, estaduais com os projetos, que é uma via também que a gente tem trabalhado bastante com os municípios, né, ofertar esses projetos para buscar recursos. Então é esse quadro técnico que seria necessário. Recentemente a SEDAM ela passou os licenciamentos ambientais de obras e serviços para as prefeituras até um grau lá de complexidade. E já veio uma orientação para ter um quadro técnico mínimo para isso, que é justamente para te não comprometer. Tem aquela questão, você vai ter um empreendimento, mas vai ser de forma sustentável.
E hoje nós temos em Rondônia profissionais para ser absorvido por todas as prefeituras sem falta de mão de obra. Né? Estão no mercado aí, muitos estão autônomos, né? Tem formas de contratação também, a gente estava citando aqui, né, em parte informal, que algumas empresas hoje prestam serviços de assessorias também, que pode ser contratada pelas prefeituras, né? Que às vezes a prefeitura não tem recurso próprio para ter uma folha de pagamento muito extensa, para formar um quadro de profissionais, mas ela pode buscar uma contratação de uma empresa para fazer projetos de assessoria também, né? Fiscalização teria que ser do quadro próprio. Então, são maneiras alternativas que a gente também pode estar dialogando com as prefeituras para dar soluções, né? O CREA, na verdade, a solução que o CREA traz, ela é bem ampla, né? Porque você trabalha para entregar uma política pública que a sociedade precisa, a prefeitura tem essa necessidade do profissional, e o CREA também fazendo gestão para que os seus profissionais representados ali, né, eles possam atuar também nessas demandas. Sempre quando a gente trabalhava, antes de entrar no CREA, eu tinha uma empresa de inspeção veicular, cheguei no estado para trabalhar com isso, né? Então a gente sabe as dificuldades que é para quem é empreendedor, né? Tem várias dificuldades de manter a quantidade de seus funcionários, pagar todos os impostos e tudo mais. E eu vi o CREA no ano de 2002, nas inspeções veiculares, foram mais de 1.000 veículos, 2002 e 2003. Então, cada inspeção veicular gerava uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica. E eu vi assim, estou pagando essa taxa e eu não estou vendo um retorno do conselho para mim como profissional, né, e nem para a sociedade. Então, essa minha visão vem desde lá de trás. Eu achava que o conselho ele teria que ser mais ágil. Nas discussões da engenharia está mais impositivo, dizendo o que é certo, o que é errado. A sociedade precisa disso, né? Se você vai falar de medicina, você tem que procurar o CRM, que é o órgão que representa os médicos. Se você vai falar de leis, o guardião da lei é a OAB. Então a gente tem que... Então quando se fala de engenharia, eu entendo que o conselho tem que estar participando. Nós participamos da discussão da inauguração da rodoviária aqui em Porto Velho, porque ela não estava concluída, tecnicamente ela estava faltando uma parte que era perigoso inaugurar. Nós participamos da discussão da BR-364, a concessão, que a gente entende que o ideal é 500 quilômetros, né, que é o estudo do DENIT, defendemos isso. Ainda tem uma ação judicial sobre isso que a gente está discutindo, né? Nós participamos também da discussão da CPI das reservas, que está atingindo boa parte do estado, pessoas que tinham títulos de terra, e foi usado o argumento do estudo técnico sobre isso para transformar em reserva. Não houve estudo técnico, a CPI, a Assembleia nos convocou, nós fomos lá, demonstramos que não havia profissional registrado em Rondônia que fez nenhum tipo de estudo técnico, não havia estudo técnico registrado em Rondônia, porque a empresa para fazer esse estudo ela tem que estar no CREA. E não havia isso. Então, assim, o argumento usado para criar as 11 reservas é fajuto, não existe. A gente deixou bem claro lá. Então, todas essas discussões, ela parte da engenharia porque ela está envolvida, e o CREA não pode se exibir. Isso não é questão política, é questão de proteção da sociedade e de fazer a parte que cabe à engenharia. Né? Se existe uma má compreensão sobre isso, parece que é como se o CREA estivesse tentando, né, travar alguma coisa, né? Às vezes pode ser. Agora, dois temas aqui bastante, todos muito importantes, né? Mas tem dois desses temas que o presidente apresentou que está quente, né? Que é a nova 364, que está todo mundo, né, com muita dúvida a respeito, e a questão dessas reservas também. Essas reservas são a da região do Jacundá ali? Várias reservas, 11 no estado no total, né? Tem outro também que surgiu agora semana passada, o CREA foi convidado, fez parte lá da mesa para discussão e foi criado um grupo de trabalho, que é a questão do garimpo, né? Então nós temos a exploração, teve a operação da Polícia Federal, existe um conceito de construção de embarcações, né? Então o CREA tem a representação dos engenheiros navais aqui também, e eles fazem a regularização das embarcações, e uma draga, uma balsa, uma pequena balsa, ela tem dois viés, quando ela está parada ela é uma embarcação dentro do rio, e quando ela está explorando minério ela é uma draga, vamos dizer assim, né? E aí a gente entrou nessa discussão para esclarecer isso, porque a operação da Polícia Federal atacou embarcações, eram balsas que estavam paradas na beira do rio, não estavam fazendo exploração, né? Então o conceito técnico disso aí, independente do legal, independente do político, sim, ele é outro. A questão, né? Então, é técnica, né? A questão é técnica. E até a exploração em si, que a gente tem condições, através dos geólogos e dos engenheiros de meio ambiente, de esclarecer melhor, não entrar na questão política, né, da discussão de achismo, mas esclarecer tecnicamente o que é a exploração do ouro hoje e as técnicas que são usadas, que não se desperdiça mercúrio, né? A atuação do CREA nesse segmento do garimpo, aqui em Rondônia, ela é algo
mais inédito ou sempre Não, teve? Sempre teve, né? A regularização das dragas passa a parte mecânica para o engenheiro mecânico, a parte elétrica para o engenheiro eletricista, a parte naval para o engenheiro naval e tem a parte ambiental que tem o engenheiro ambiental responsável. Então, a demanda gerada de serviços nesse local ela é grande e a gente tem preocupação da questão do meio ambiente, né? Então, os geólogos aqui falam muito, né? O Rio Madeira ele é um rio que ele tem que ser estudado e monitorado. Se eu vou falar para você que há contaminação de mercúrio nesse momento do Rio Madeira, eu tenho que te mostrar o histórico de 10 anos atrás. E o histórico demonstra que o mercúrio existia há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos. Então nós temos que ter parâmetros. A engenharia ela trabalha com isso, né? Então ela quebra qualquer discurso político porque ela vai te mostrar com dados. Olha, a verdade é esta. Você pode até argumentar, né, com argumentos políticos, mas a verdade técnica é essa. E é isso que nós levamos para a audiência pública que teve, né? A gente pode fazer um monitoramento, demonstrar o que já foi feito no passado e dizer, está aumentando pela exploração do ouro, né? Porque a exploração vai ser feita, ou vai ser feita pela população local, ou vai ser feita por uma empresa de fora que vai ser... Sim. Tem a concessão da hidrovia, que nós já estamos discutindo, né? É uma questão muito importante também, como a concessão da BR-364. Então o CREA está presente. A rodovia aqui nossa, o DENIT ele havia feito um estudo técnico e estava para licitar já uma parte dos 500 quilômetros. E aí, de forma rápida, né, saiu esse leilão. A princípio, um leilão sempre traz uma ideia de coisa benéfica, porque você vai fazer uma concorrência de preço, mas as 4 empresas se uniram e transformaram numa empresa única e não houve leilão, né? Lá o desconto foi 0,005%, né, do valor da tarifa. Então, nesse primeiro momento, nós vamos pagar e nós não vamos ter benefício. Aí, quando a BR-364 argumenta, não, o benefício é que nós vamos recuperar boa parte da estrada. Isso o DENIT já estava fazendo. Vou fazer um cálculo rápido aqui, o DENIT gastou na estrada, nesses últimos 10 anos, cerca de 2 bilhões de reais. 2 milhões? 2 bilhões. A concessão da rodovia para 30 anos dá 3 bilhões e 800 mil. Se você dividir em 3 etapas de 10 anos, vai investir menos que o DENIT estava investindo. Então, assim, essas argumentações técnicas que a gente demonstra que não foi benéfico para a sociedade rondoniense. Nós estamos sendo penalizados. Aí você vem com argumentos, nós vamos ter posto de atendimento. Eu quero viajar sem parar em lugar nenhum. Eu acho que a tua intenção quando você sai com a família não é ficar parando em posto de atendimento da nova BR-364. Não é você ser atendido por uma ambulância quando você acidenta, é você não ter o acidente. Eu quero sair daqui, circular tranquilo os 500 quilômetros, sem parar em posto de atendimento, sem ser atendido por ambulância, que isso não me interessa, né? Então, a única maneira de conseguir essa segurança viária é com 500 quilômetros duplicado, que é daqui a Porto Velho. E isso não sou eu. Não, desculpa, a Pimenta Bueno, né? Porque Vilhena é um trecho mais reto, a terceira pista já desafogaria, né? Se você fizesse a terceira pista, né? Então, isso quem está dizendo, assim, foi um estudo do DENIT. O DENIT tinha já esse conhecimento. Então, tecnicamente, é isso que a gente prega, né? Segurança viária, no mínimo 500 quilômetros, que você teria aí os trechos mais críticos, onde acontece 90% dos acidentes, você teria esses acidentes evitados, né? ou minimizados ao máximo, né? Então, um discurso que vamos ter ambulância, vamos ter ponto de parada. Não é a intenção de quem está viajando, a intenção é você até paga esse valor, mas você quer, que nem no Mato Grosso, você entra ali e vai até o final, sem precisar, né, se preocupar, né? Existe um problema, a BR-364 aqui em Rondônia, ela é um problema, a quantidade de mortes, a gente conversando aqui antes de iniciarmos, acho que teve um fim de semana, teve 6 mortes, né? E todo mundo em busca de uma solução, e aparecem algumas soluções, às vezes política, enfim, que ela acontece muito rapidamente, está todo mundo tão ansioso para uma solução que às vezes não dá tempo de fazer a conta. Justamente, é isso que ocorreu. Da mesma forma que a BR-364, nós entramos na discussão das reservas, o estado de Rondônia, ele se desenvolveu por 3 áreas, né? A exploração de madeira, né? Era muito latente no início do estado, a exploração mineral, que sempre foi forte, nossa, né? E a questão da vinda de exploração de latex, algumas explorações da fauna e flora que nós tínhamos aqui, né? A pecuária também, né? Sim. E aí quando você cria reserva, as reservas você afeta 2 delas, né? A pecuária e a questão da própria madeira e a agricultura no modo geral, né? Estou incluindo o agronegócio aí que está muito forte.
E as reservas, elas afetam toda a sociedade, né? Porque você começa a botar um carimbo nas terras que estão lá ou sendo cultivados ou sendo criado gado, que você não pode negociar, né? Você tem prejuízo ao negociar ou não pode. E algumas terras tituladas. E quando surgiu que foi feito um estudo técnico, né, chamou a atenção nossa. Estamos falando de estudo técnico, então esse estudo técnico tem que ser por profissionais que são da área. Profissionais da área, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental. Aí tu tem mais a parte social, que tem outros profissionais. Nós falamos, olha, não temos conhecimento aqui no CREA, não tem nada registrado disso. Quando a Assembleia ficou sabendo isso, né, nos convocou. Falou, olha, vamos lá. Apresentaram para nós o que havia dentro dos processos. E ali nós identificamos que, na verdade, houve um pequeno estudo realizado na reserva de Guajará-Mirim sobre o retorno que o Estado teria com a questão do aproveitamento de carbono. Sim. A venda de carbono dessa área transformada em reserva. Então, assim, quem que ganha com isso? Ganha o Estado em recursos com venda de carbono, né? E foi feito esse estudo lá por dois engenheiros do Sudeste que não estavam registrados no CREA. E o estudo também não foi registrado dentro do Conselho. Então, assim, tecnicamente, o estudo não existe tecnicamente, algo opinativo. Dele. E quando isso ocorre, a falta desse estudo ou a falta do consenso do CREA em relação a esse estudo, ou seja, isso passaria pelo CREA, o CREA faria uma espécie de análise daquilo para aprovar ou não? Quando é uma obra, um serviço de engenharia, nós emitimos o auto-infração. Então, foi o caso lá. Para nós, aquele ali foi feito com opinativo e se ele classificou como estudo técnico, está fazendo serviço de engenharia sem ter o profissional adequado, sem ter o registro no CREA. Então, é uma auto-infração, né? É essa ferramenta que nós temos para proteger a sociedade. Né? Entendi. Então, quando está construindo a sua casa lá, se não tiver um profissional para garantir a sua segurança do patrimônio e também da parte financeira, mas também dos seus vizinhos, uma construção de uma casa, você leva risco para os seus vizinhos. O CREA vai lá e verifica, tem um profissional responsável? Se não tem, nós vamos te dar uma auto-infração para você buscar esse profissional. Feita a autuação, isso inviabiliza a continuidade do projeto ou da obra? Por exemplo, no caso das reservas, logo que o CREA fez a autuação, isso já inviabiliza ou ainda assim depende depois de gestão política para poder tratar depende da gestão política. A Assembleia usou isso aí para justificar o pedido do cancelamento das reservas, né, junto ao Ministério Público, né? Mas é claro que aí tem toda essa gestão política envolvida, né, da vontade do governo de agir dessa forma, de criar as reservas. Mas o fato é que nós fizemos o nosso trabalho. Não é um estudo técnico, não estava registrado no CREA, os profissionais não estavam. Então, assim, tecnicamente, aquilo lá não é o argumento para você fazer as reservas. Aí a decisão é política, como tu falou, né? Então, assim, vamos falar claramente, é decisão política de quem fez, não técnica, né? Certo. Presidente, a gente vai caminhar para o fim aqui, que você tem uma palestra agora e você vai pegar a estrada ainda, que você ainda vai cortar o estado hoje. Vai cortar o estado. Presidente, muito obrigado por participar do nosso podcast, por contribuir tanto para que a gente iniciasse esse projeto do Gestão e Poder aqui e especificamente com os legislativos. O CREA cedeu a casa aqui para a gente poder trabalhar a temática que está sendo trabalhada, na verdade, agora com os vereadores é sobre inovação e liderança, né? Mas a gente já começa, inclusive, a maquinar outras abordagens, até mesmo pelas trocas que nós tivemos aqui, em conversas aqui internas, né? Para atender essas necessidades aí dos técnicos. Eu queria fazer um pedido, assim, eu sei que isso aí vai se transformar num projeto gigante, vai chegar um momento que não vai ser o espaço disponível aqui do CREA, mas enquanto puder, a gente está à disposição para ser essa parceria aí, tá? Eu te agradeço muito, presidente. Presidente, eu vou deixar você mandar uma mensagem final aí eu vou pedir que o senhor dedique essa mensagem para os gestores e os legislativos municipais, aproveitando que nós estamos aqui hoje falando sobre isso. A gente quer dizer que o CREA está aberto para a sociedade como um todo, mas principalmente para os gestores municipais, os próprios legisladores, como uma ferramenta que pode solucionar os problemas que vocês têm. A gente, em forma de parceria, como eu disse, a gente tem limitação, mas há muitos alunos que estão se formando que querem ter essa experiência, a oportunidade às vezes, de revitalizar uma praça, de buscar um projeto de energia fotovoltaica para o seu município. É uma experiência que o aluno necessita, que ele pode trazer o retorno para a sua cidade e também trazer o retorno para ele em forma de aprendizado. É isso que o CREA está sendo, essa ferramenta de interligação entre a necessidade da população com a necessidade também dos nossos profissionais de aprendizado, né? Maravilha. Presidente, parabéns pela gestão. Obrigado mais uma vez por ceder aqui
o CREA para a gente realizar esse projeto. E a gente encerra por aqui nosso podcast do Gestão e Poder. Até a próxima, pessoal!